Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Estamos aqui para o terceiro programa com o meu amigo Cláudio Miranda falando sobre medicina do trabalho. Veja que tem coisa para conversar, né, Cláudio? Tem muito assunto. E eu, apaixonado por esse tema, não ia poder deixar o Cláudio embora sem a gente aproveitar um grande conhecedor desse assunto. Cláudio, nós paramos na última pergunta, estava valendo uns 10 milhões, né, quando a gente falou de burnout. Agora eu pergunto para você, qual é o papel do médico do trabalho nos casos de afastamento por doença? Como é que funciona isso? Quando o trabalhador, o paciente, não tem condições de trabalhar, ele tem que ser afastado, ele vai se submeter a alguma cirurgia, ele tem, por exemplo, uma hérnia, tem que se afastar para operar a hérnia, ficar afastado do trabalho, ou ele tem uma cirurgia digestiva, ou ele, por algum motivo, teve... Uma cirurgia cardíaca. Uma cirurgia cardíaca, é isso aí. São mais nobres. Deixa eu puxar a brasa para minha sardinha aqui. São as cirurgias mais nobres, né? Mas, por exemplo, tem um AVC, por algum motivo, ou um acidente de trabalho com uma mutilação, algum tipo depois de deficiência, que ele tenha que fazer fisioterapia, se recuperar, então ele tem que ser afastado. A legislação indica que dos primeiros 15 dias ele fica afastado pela empresa e depois vai para a Previdência. Certo, né? Então 15 dias empresa, além de 15 dias Previdência. Aí a Previdência vai dar lá, conforme a orientação do médico, não do médico do trabalho só, ele até participa e corrobora aquilo que o médico assistente determinou. Tá. Então, 60 dias, 90 dias. Aí depois fica a critério do perito do INSS, que vai analisar. Ele, em geral, pode acatar ou dar um tempo um pouco maior. Difícil, geralmente dá um tempo um pouco menor. Um pouco menor, né? Mas assim, depois, se puder voltar, o médico assistente. A visão nossa é que quem tem que dar alta é o médico assistente, não o médico do trabalho. Sim. Lógico, o médico do trabalho também tem que dar alta, porque ele conhece as condições da que o trabalhador vai ser exposto. Sim. Mas pela patologia que afastou, tem que ter o aval do médico assistente para poder ele voltar ao trabalho. Porque, assim, o médico do trabalho, em geral, agora com a residência, a gente vai ter médicos do trabalho puro sangue, vamos falar assim. Mas, por exemplo, eu sou cardiologista, se tem outro médico do trabalho numa empresa que é neurologista, o outro é ginecologista, o outro é psiquiatra, ortopedista. Ele não é obrigado e nem tem competência, às vezes, para analisar a patologia de base que afastou o trabalhador, que não seja um acidente, que não seja relacionada bem ao trabalho. Ele vai esperar a posição do médico assistente. Se o médico assistente sugerir algum tipo de restrição, não pode levantar peso assim, assado, ele vai ter que acatar. Nós acatamos. E acho que a maior parte dos médicos do trabalho acatam. Você acata aquilo que o médico assistente definiu, porque ele que está cuidando do paciente, você vai cuidar do trabalhador que é paciente dele. Então, aquilo que ele pediu, eu vou fazer. Né? E as empresas, às vezes, não conseguem, a empresa não consegue reabsorver aquela pessoa com aquela restrição, porque a atividade dele não cabe aquela restrição. Aí, ou muda de atividade provisoriamente, temporariamente, ou volta para o INSS. É assim que funciona, na verdade, é assim que funciona, porque o trabalhador, para ser reintegrado na mesma função, sem restrições, do mesmo jeito que ele trabalhava antes, ele tem que ser liberado pelo médico assistente dele. Né? O médico do trabalho, isso. Lógico, o médico assistente não conhece as condições de trabalho. O trabalhador contou para ele, né? Aí, às vezes, a gente entra em contato. Né? Já acontece muito hoje com o home office, por exemplo. A pessoa que é administrativa, às vezes, não consegue ficar naquele mobiliário que operou a coluna, mas em casa ele consegue ficar e consegue fazer algum trabalho, pode retornar ao trabalho, por exemplo, em home office. Então, cada caso é um caso, você tem que analisar caso a caso
de forma a atender a necessidade da empresa, que precisa do trabalhador que precisa voltar, porque também, quando ele volta, ele recebe o salário em dia. Na Previdência, às vezes atrasa, né? Não é sempre do jeito que ele está esperando. E os boletos vão chegando. Então, tem que pesar o interesse de cada um também e a capacidade que cada um tem de fazer. Né? Eu vejo a importância que tem aí do médico do trabalho saber ser um bom mediador, né, Cláudio? Você tem que negociar. Fundamental. Você tem que negociar. Fundamental. Aqui, eu nem sei quanto... 10 milhões, 10 milhões. Não, eu já nem sei mais, porque essa pergunta aqui, isso aqui vai dar... Só isso aqui dá um programa. O que é um laudo de periculosidade ou de insalubridade? Isso aqui é um outro tema... Esses laudos, eles têm muito a ver com o engenheiro de segurança, né, com o técnico de segurança, com o médico também. Porque periculosidade é lugar perigoso, né? Tá. Insalubridade é lugar insalubre. Então, isso é de uma abrangência enorme, né? Porque, assim, empresas grandes, principalmente, que têm muitas máquinas, que têm muitos processos, que têm muito risco de acidente grave, amputações, quedas, lesões graves, você tem que ter o laudo de periculosidade em cada setor, em cada máquina. Você tem que tem uma NR12, é uma norma que é do Ministério do Trabalho, que você tem que estudar máquina por máquina para colocar defesa, colocar travas, para proteger o trabalhador, né? Para diminuir a periculosidade, né? Porque a periculosidade, em geral, está associada com acidentes graves e até morte, né? A insalubridade depende vamos ver, hospital. Nós trabalhamos em hospital, é um lugar extremamente insalubre. Uhum. Né? Não é só para quem está na UTI, para quem está na ambulância infecciosa, de um modo geral. Até a pessoa que está circulando ali na recepção, no laboratório. Né? Então, cada dia mais, assim, você precisa analisar o local, o ambiente, para poder proteger o trabalhador, orientar, treinar e o empregador pagar o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade. Isso tem que ser pago para o funcionário. Ele recebe a mais por estar exposto a esse tipo de ambiente, tá certo? Então, ambientes de indústrias químicas são insalubres, frigoríficos são locais insalubres. Tem vários tipos de atividades que você tem que ter esses cuidados com a insalubridade, e a pessoa tem o direito de receber um adicional de insalubridade. Consultório médico tem colegas nossos, consultórios de dentistas, o pessoal às vezes não quer, acho que não é insalubre. É insalubre, porque, embora não mexa com secreções diretamente, ali na recepção passa o sujeito tossindo, passa gente doente. Então, é um local insalubre, né? Só um exemplo. Então, o laudo de insalubridade e de periculosidade, a implicação dele é mais, assim, além da questão de proteger o trabalhador, é a questão também pecuniária para ele, assim, a questão de ele ter direito a receber a mais. E se ele não recebe também, depois ele vai na justiça e ganha, porque ele tem direito a isso. Isso aqui, então, é uma pergunta que vai dar polêmica. O médico do trabalho pode ajudar o trabalhador a conseguir benefícios do INSS? Ele pode, assim, é lógico que pode, porque a forma como o médico do trabalho apresenta para o perito, né, a questão do motivo do afastamento, né, a gente sabe disso. Se a pessoa é lacônica num laudo, fala assim, ó, sujeito Marco Volpe não pode trabalhar. E daí? Né? Precisa 6 meses de afastamento. O perito vai olhar, mas você explica, ó, o Marco Volpe, e conta a historinha dele, mostra que ele realmente está impedido, você está ajudando ele a se afastar. Você não vai ajudar de forma escusa, né? Você tem que ser correto e explicar exatamente o que ele tem. Uhum. Sabendo que a Previdência não é infinita, né? Nós estamos vendo casos aí de que eles acham que a Previdência é infinita. Sim. Não acaba o dinheiro, né? Mas não é. Todo mundo que paga,
E assim, se você começa a encaminhar pessoas que não estão doentes, não precisam e que vão ficar afastadas, e às vezes o perito deixa passar, isso aí prejudica a sociedade como um todo. Então, tem que ter consciência, né? Como tudo em qualquer área da medicina, em qualquer área Claro, qualquer você área precisa da ter vida, noção para tem que poder... fazer, mas que o médico do trabalho ajuda, eu acho que até ele pode atrapalhar mais se ele for negligente. Sim. Porque, em geral, a pessoa que é afastada, ele é afastado por um médico assistente que está cuidando de alguma doença dele, que já está descrito lá no laudo. O médico do trabalho ele vai corroborar isso aí. Se ele fizer com o mínimo de paciência e explicando direitinho, ele ajuda, ele é um reforço. Facilitador. É um reforço para o perito avaliar, porque aí o perito também, se chegar lá, o perito é um neurologista. Aí chega um infarto, o que ele vai... Se o cardiologista fala que não pode, o médico do trabalho fala que não pode voltar antes de 60 dias, ele vai acatar, porque ele não é da área dele. Agora, se tem alguma dúvida, ele pode não acatar. Né? Sem dúvida. A questão do home office, né? Como é que o home office impactou a saúde do trabalhador? Então, o home office é um problemão, né? Assim, é uma coisa... as empresas queriam já começar com o home office lá atrás, não sei se você sabe disso. Já tinha um monte de projeto no mundo todo. Aí a pandemia ajudou. A pandemia foi aquele empurrão final, né? E a gente sabe que tem vantagem no home office, de produtividade, tem vantagem assim, para a saúde do trabalhador ficar... Mas como exercer uma vigilância nessa situação? Não, e tem assim, uma pessoa falou, se eles soubessem quem que é minha mulher, não me mandavam para casa. Né? Então, o ambiente de casa, teoricamente, é melhor. Né? A pessoa tem mais liberdade, né? Às vezes dá para... porque aí não é questão de tempo, é questão de tarefa. Né? E não é toda a função que você pode fazer home office. Você tem... faz telemarketing, dá para fazer em home office. Mas aí entra aquela questão também do brasileiro. O brasileiro é terrível, né? Posso contar um caso para você? Deve, por favor, Cláudio. Eu estou aqui, eu quero que você abra o seu coração. Você está falando com um cirurgião cardíaco. Abra o seu coração. Um sujeito que trabalha até numa empresa estatal, estava em home office, não sei que cidade. E assim, o sujeito estava em home office, em casa, na mesa, digitando, com o cachorro dele debaixo da perna dele, lá, debaixo da mesa. Aí, ele, por algum motivo, se assustou e o cachorro mordeu ele. Tá certo? Aí ele entrou na justiça como acidente de trabalho, porque o RH não explicou para ele que não podia ter o cachorro debaixo da mesa. Então, porque o ambiente de trabalho dele... E o cachorro era dele. O cachorro dele, na casa dele. Então, home office teve um impacto, sim, teve um impacto, diminuiu muito, assim, a questão do nível de estresse. A pessoa em casa, né, se não for aquela questão que o rapaz reclamou da mulher dele, seria melhor ficar em casa do que na empresa. Mas também, assim, é mais difícil de você ter... Você tem que ter muita confiança, tem que ter só algumas funções. Um controle, a pessoa também precisa ter bom senso, né? Não pode ser toda função, né? Agora, para o trabalhador, eu imagino, se eu pudesse fazer home office, eu ia querer ficar o dia inteiro, de dia, de noite, sábado, domingo, de segunda a sexta. Podemos encarar isso como uma declaração de amor do Cláudio para a esposa. Seguindo a mesma lógica aí, Cláudio. Já fez uma média. Agora aqui, já consegui. Estamos com Cláudio Miranda falando sobre medicina do trabalho. É um minutinho, nós já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do terceiro programa sobre medicina do trabalho, o que você precisa saber com o nosso querido Cláudio Miranda. Cláudio,
Isso aqui a gente viveu um período de pandemia e eu queria que você explanasse um pouquinho sobre os desafios da medicina do trabalho em época de crises sanitárias, pandemia, em situações que acabam comprometendo a saúde do coletivo, né? Perfeito. Nós vivemos aqui, isso aí eu posso falar por experiência própria, em 2019, 2020, né? A gente nem tinha noção do que podia ser uma situação dessa, que o mundo não vivia isso há muitas décadas, né? Sim. Então, quando veio a Covid, primeiro, fechou tudo, inclusive ambulatório de fábrica, fechou as clínicas, nós temos uma clínica de medicina do trabalho, fechou, não atendia mais. Só que, assim, era inviável ficar fechado. Não vai fazer mais exame demissional, admissional, nem periódico, porque não pode ter aglomeração. E as clínicas têm a recepção, tem o raio-x, tem o laboratório, então tem estrutura e que vem pessoas de várias empresas para fazer. Uhum. Mas isso vale também para a empresa, lá que tem uma empresa que tem vários funcionários, centenas de funcionários em vários setores, que tem que, às vezes, ir no ambulatório, tem que fazer não só exame ocupacional, mas uma dor de cabeça, alguma gripe, tem que ir lá. Então, fechou tudo, não sei se você lembra disso, fechou tudo no começo. Tudo. Aí começou, devagarzinho, as empresas não quiseram mais seguir a orientação do governo de não fazer exame demissional, por causa do risco lá na frente. A pessoa é demitida, não faz exame, lá na frente ela vai falar que saiu com problema. É óbvio, isso aí é uma coisa clara, né? E pode ter mesmo saído com problema e não teve chance de mostrar para o médico que ela ficou doente na empresa. Entendeu? Ela foi demitida e não poderia ser demitida porque estava com uma doença ocupacional, ela tinha instabilidade, um acidente de trabalho. Então, o que aconteceu? Aí começou a reabrir. O interessante lá na clínica nossa, que era eu e mais alguns colegas, todo mundo saiu, fiquei eu sozinho lá, atendendo. A gente atendia um número grande de pessoas, mas não peguei a Covid, mas foi voltando devagarzinho ao normal. O que nós fizemos? Vou falar para você a experiência que eu tive por causa da orientação da ANANT, que a ANANT foi muito parceira dos médicos do trabalho no país todo, tanto nas empresas como nas empresas de saúde ocupacional. A ANANT orientou, fez uma cartilha, nós fizemos comitês nas empresas. Então, eu tenho clientes, eu sou uma empresa de saúde ocupacional, eu tenho clientes. Então, eu, com o RH e com o técnico de segurança, e com a minha enfermeira e comigo, a gente fez um comitê, né? E, então, nós tivemos centenas de comitês nas empresas que, assim, acompanhavam caso a caso. Então, o sujeito com febre, com suspeita, ele não fazia consulta presencial, fazia consulta à distância, né? A gente fazia os exames. Quando era positivo, a gente orientava a questão do afastamento. Porque você imagina, um sujeito que trabalha numa empresa e está com Covid. Os outros que estão trabalhando perto dele não querem ele ali. Todo mundo apavorado, você lembra? Lembro, Todo mundo apavorado, situação, achando que ia morrer. Então, assim, a mídia também fazendo um terrorismo enorme. Então, as pessoas tinham muito medo, tinham medo de tudo. Né? Não ia no supermercado, chegava em casa, trocava de roupa antes de entrar em casa. Foi uma coisa assim absurda. Então, você imagina isso em empresa. A empresa não pode parar. Né? Tem uma empresa aqui em Jundiaí que faz cilindro para oxigênio. Veio até o governador na época, porque eles continuaram trabalhando e fazendo 3 turnos, porque não tinha cilindro de oxigênio para vender para os hospitais. Você se lembra disso? Lembro. Então, imagina, a empresa lotada de trabalhador. Então, alguém com febre, alguém espirrando, entrava no comitê nosso, fazia o exame, deu negativo, libera, deu suspeito, afasta uns dias. Aí, quando é o caso, para voltar, passava comigo e a gente revia. Então, foi assim, eu estou contando para você a experiência pessoal e aquilo que eu vi também dos colegas da ANANT, todo mundo fez isso, fez comitê de controle da pandemia, de Covid, envolvendo o médico do trabalho e o RH
e o técnico de segurança e a diretoria da empresa. E tentando também fazer assim, as medidas dentro da empresa para conter questão de máscara, questão de isolamento, separar, evitar ter distanciamento, diminuiu a produção, lógico, diminuiu a produção, mas teve distanciamento. Assim, nos refeitórios, você dividia também em várias turmas para ficar longe um do outro na hora da refeição, porque a empresa não podia parar. Sim. Mas todas as medidas que podiam eventualmente ser feitas dentro de um funcionamento mínimo, nós ajudamos as empresas, né, os médicos do trabalho, porque era importante que o país não parasse. Né? Claro, claro, senão ia ficar uma coisa Mas inviável, é um desafio, isso foi um desafio enorme que o Brasil superou, né? O mundo superou. Né? O mundo superou, graças a Deus, né? Mas eu falo para você, eu peguei Covid, cheguei a ficar 15 dias internado e é um troço, viu? Eu perdi pacientes com Covid, perdi familiares, mas as empresas, assim, é um outro ambiente. Como é que você vai fazer? Você não vai ter álcool gel? Sem dúvida. Particularmente as empresas que estão envolvidas com coisas vitais. Alguém tem que fabricar álcool gel, alguém tem que fabricar o cilindro, alguém tem que fabricar máscara, comida. Entendeu? Uma situação muito difícil, né? Muito difícil. Você não pode parar tudo. Querido Cláudio, eu quero agradecer imensamente a sua presença. Foram 3 programas que nós gravamos, muito legais, muito bacanas. Eu fico muito contente em poder entrevistar você, que é um grande amigo e que a gente já conhece há tanto tempo, sobre um tema que, volto a dizer, apaixonante. Eu não tinha nem ideia do universo que transita por tudo isso. Não é à toa que você se apaixonou por isso. Eu quero, em nome do Med Saúde, agradecer a sua presença e que você deixe um comunicado final para todas as pessoas sobre medicina do trabalho. Se tivesse que resumir medicina do trabalho em uma frase, o que você diria? Bom, antes disso, me permite, queria agradecer de coração, Volpe. A amizade nossa já é de muitos anos. Muitos anos. Não vamos falar quantos. Não convém. Não convém que gera insalubridade. Tenho assistido o seu programa, é assim, extremamente relevante aqui na nossa região. Esclarece muito as pessoas, especialmente as pessoas que precisam de informação, que não têm acesso fácil à informação de saúde. E obrigado, fiquei muito feliz de estar aqui. E a medicina do trabalho, como você falou, estou falando aqui com os seus telespectadores, né? A medicina do trabalho, ela é apaixonante e é uma especialidade médica que só vai crescer, né? Por quê? Porque as pessoas passam a vida trabalhando. E o trabalho enobrece, o trabalho dignifica, mas ele adoece, mutila e pode matar. Estivemos aqui com meu grande amigo Cláudio Miranda e você sabe, canal 25 ou 525, programa Med Saúde, o nosso encontro semanal com a saúde. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.